Deus fará o impossível para entregar a vitória daqueles que o amam e o obedecem. Eu sou Vitor Cavalier, seja bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos falar da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical e sobre o capítulo 10 do livro de Josué. Bem, o título da lição é O Sol Parou. Nesse capítulo é citado a famosa Batalha de Gibeon. Nessa batalha, alguns até podem confundir. São 3 batalhas ali? Não, é apenas uma. Lembrando que os mesmos reis que são citados no início do capítulo são citados no final do capítulo. Então, de onde vem essa confusão? Acontece que na primeira parte do capítulo 10, a batalha é citada, é abordada de maneira geral. Enquanto na última parte do capítulo, essa batalha é abordada de forma mais específica. Então pode gerar um pouco de confusão, mas é isso que acontece, é a mesma batalha, tá? O texto áureo do capítulo é: E o Senhor se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué 10, 13. E antes de a gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também curtir esse vídeo, assim você vai ajudar bastante a gente a divulgar esse conteúdo a outras pessoas. Bem, esse é um dos capítulos mais extraordinários, não só do livro de Josué, mas de toda a Bíblia Sagrada. Aqui tem alguns acontecimentos marcantes. Primeiro, a chuva de pedras e depois ali o sol e a lua parando no céu. Lembrando que aqui também acontece a vitória do povo de Israel. E aqui, antes de a gente continuar a lição, vamos falar um pouco das notas arqueológicas. Foram feitas algumas buscas, expedições na cidade de Laquis e Debir, que foram destruídas nesse capítulo 10 e foram encontrados alguns registros. Bem, olha o que acontece em Laquis. Foi feita uma expedição a expedição arqueológica Welcome em 1931 e ali foram encontradas camadas de cinzas que coincidiam com a época de Josué. Foi também feita ali em Debir uma expedição conjunta entre o seminário Xenia e a Escola Americana de Jerusalém nos anos de 1926 e 1928, o que foi encontrado ali camadas de cinzas de carvão e cal. Também havia indícios de incêndios que coincidiam também alguns sinais com a cultura do mesmo tempo de Josué. Olha que coisa espetacular, que isso na verdade é prova, ou então é mais um registro da narrativa bíblica e fora da Bíblia, além da Bíblia, através da arqueologia. É mais um fato que ajuda, que corrobora com o que é citado aqui na Bíblia Sagrada. Agora vamos para os aliados em perigo. 5 reinos contra Gibeão. Olha o que o autor separa aqui, Josué 10, 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis e o rei de Eglon, e eles, todas as suas tropas, se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Agora, o que o autor diz na lição. Os gibeonitas faziam parte do povo cananeu, habitantes de Canaã, e não estavam sujeitos aos mesmos destinos do rei. O que acontece é que eles, como foi dito na outra lição, prontamente se colocaram a servir o povo de Israel, se entregaram ali como escravos. E acontece aqui, segundo o autor, decidiram atacar os gibeonitas por entenderem que seu acordo de paz foi uma traição ao seu próprio povo. Aqueles outros povos da região de Canaã se reuniram para atacar o traidor. E acontece que formaram essa coalizão e a gente percebe algo bem espiritual nisso. O inimigo sempre vem contra o servo de Deus com as suas tropas, com todas as suas forças, com tudo o que ele pode. Assim como acontece com esse povo que estava ali servindo a Deus, quer dizer, pelo menos era servo do povo de Deus, foi atacado por outros povos, os povos que eram vizinhos. Josué e Israel foram procurados e as suas instruções do Senhor foram recebidas. Quando a gente é atacado por esses inimigos da nossa fé, ou então pelo nosso inimigo espiritual, a gente, assim como aquele povo, deve procurar
a Josué, a Israel. Quem é esse, simbolicamente? O nosso Deus que está no céu. Procurar as suas instruções, procurar o que ele diz. A melhor maneira de fazermos e tomarmos decisões é através do nosso Senhor. Quando faz paz com Josué, traz ódio de seus companheiros. Isso é muito importante. Assim como acontece com aquele povo, pode acontecer com as nossas vidas. Assim, quando alguém aceita Jesus, prontamente várias pessoas ao seu redor, família, amigos, podem se juntar contra ela. Acontece que a tolerância religiosa, que muitas vezes é citado em faculdades, na mídia, na televisão, muitas vezes é uma tolerância religiosa seletiva. E por que isso acontece? Porque a gente tem que respeitar as religiões dos outros, tem que aceitar as religiões africanas, por exemplo, mas quando chega na nossa religião, no nosso cristianismo, a gente é excluído, a gente é motivo de chacota em filmes, em séries, de streaming, a gente é vítima de escárnio social, a gente sofre, como eu posso dizer ali, de uma destruição em conjunto por causa de mentes e de pessoas que se voltam contra a gente para atacar a gente. A gente tem que respeitar dos outros, mas os outros não respeitam a gente. Um filho pode escolher o seu destino, ele só não pode escolher ser cristão, não é verdade? Porque se ele escolher ser cristão, escolher seguir as práticas do cristianismo, ele pode ser excluído pela sua família, que prega o amor e a paz, não é verdade? Isso a gente pode encontrar até mesmo em Lenin. Lenin é uma das marcas, um dos líderes políticos, principalmente da esquerda. Olha o que ele diz. Lenin diz que o câncer é melhor que a religião. E isso não é visto em muitas pessoas. Parece que em muitas famílias é melhor ser acometido por uma doença do que aceitar o nosso cristianismo e a nossa fé. Gibeão pede socorro. Josué 10:6. Olha o que diz. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retirei as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Esse aqui, de acordo com o autor, testemunhando do novo pacto com o povo de Israel, os gibeonitas não recorreram às suas origens, tampouco à sua força para enfrentar seus opositores. Foram firmemente até Josué e não para enfrentar os seus próprios irmãos. Assim como eu já disse anteriormente, nós devemos pedir ajuda ao nosso Pai Celestial, Josué celestial e espiritual, que é o nosso Deus. Ele faz o que ninguém pode fazer. Esse general é um general que jamais perdeu uma batalha. Ah, mas Israel perdeu batalhas. Perdeu porque não seguiu as ordens do general. Se estivessem seguindo a vontade de Deus, não teriam perdido. Lembrando que essa mostra também a real intenção daquele povo que se entregou ao povo de Deus. Se eles quisessem ali, poderiam ter feito uma traição. Essa poderia ser uma ocasião. Mas não foi o que fizeram. Pediram socorro, realmente estavam necessitados e foram ajudados. Lembrando que Gibeon ficava a 16 quilômetros de Jerusalém. Isso é um dado importante porque a gente pode falar um pouco sobre essa região, que era uma das maiores regiões ali. Era até mesmo maior que a região de Ai. Então foi feita essa coalizão também por causa do tamanho daquela cidade. 5 reinos contra 1, mas aquele era ali uma cidade muito grande. Josué socorre os aliados. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos o entregarei, nenhum deles te poderá resistir. Olha o que o autor fala. Eis uma ocasião que mostra qual o padrão de Deus para tratar as alianças. Pela visão humana, ao contrário, certamente era uma situação que os gibeonitas se encontravam. Seria a oportunidade perfeita para vingança. E que vingança é essa? Vingança pela mentira. Enganaram o povo de Deus, fizeram de palhaço e agora é a oportunidade. A gente pode resolver tudo. Vamos na nossa mente humana. Agora é a chance de a gente resolver esse problema. Vamos acabar de vez com essa aliança que foi forjada através da mentira e também vamos destruir os outros povos. Vamos acabar com tudo de uma vez. Ou, se a gente não quiser acabar agora, pelo menos deixa esses outros povos guerrearem ali e destruírem aquele povo e depois a gente resolve o resto. Na nossa mente, podemos até pensar assim, mas não é o que aconteceu. O povo de Deus respeitou a aliança, respeitou ali que foi feito ali também diante de Deus
e honrou, lutando contra os povos que atacaram ali os gibeonitas. E observe, olha que espetacular que é estado nesse versículo. Não temas, porque nas tuas mãos os entregarei. Esse termo, essa frase, não temas, é marcante no livro de Josué. Talvez é a frase mais marcante ao longo desse capítulo e deve ser também nas nossas vidas. Porque o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro guerreiro de Deus, não deve temer aos seus inimigos, não deve temer as coisas desse mundo, porque o Senhor nos ajuda. Lembrando que medo é diferente de cautela. Medo faz a gente parar, cautela faz a gente pensar. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, não temos informação. A cautela faz a gente adquirir, faz a gente pensar, e quando a gente não consegue compreender, o Senhor nos abençoa quando a gente intercede a Ele. É o que acontece. Aquele povo não tem medo, mas ouve a voz do Senhor e ouve as instruções dele para poder prosseguir. Assim devemos ser nas nossas vidas também. Só um minuto. Agora o sol e a lua pararam. Vamos ver chuva de pedras. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair o céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Isso é Josué 10, 11. Olha o que o autor vai falar. Ao ter conhecimento da situação dos gibeonitas, Josué e todo o povo de guerra de Israel subiram até o seu acampamento, até o local da batalha, e surpreenderam os exércitos cananeus. Lembrando que o povo de Israel marchou cerca de 40 quilômetros até ali. E, meu irmão, depois de marchar tudo isso, ainda massacrou os inimigos daquele povo, aqueles 5 grupos que vieram contra aquele rei. É realmente algo muito espiritual, é realmente a força de Deus ali diante daquele povo. E lembrando aqui, as condições de batalha de Israel eram muito inferiores das forças inimigas. Os guerreiros tinham que guerrear por fé. Mas calma, o autor fala isso. Mas vamos aprofundar mais no que esse autor vai falar. Lembrando que não é só fé, é também as instruções do Senhor. Olha o que Swagger vai dizer. O poder de Deus não se restringe a só aqueles que têm fé nele, mas está disponível só àqueles que andam nas suas instruções. Não na nossa presunção e na nossa vontade, não no nosso querer e no nosso entendimento, mas no entendimento do Senhor. E ali acontece a chuva de pedras que destrói ainda mais do que aqueles guerreiros tinham matado. A chuva de pedras que veio do Senhor foi ainda mais uma ofensiva maior do que o próprio exército de Israel. Agora, a palavra de ousadia. Olha o que é dito em Josué 10:12. Então Josué falou ao Senhor no dia de que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olha o que o autor fala. Esta batalha não estava nos planos de Josué, pois tratava de um socorro aos aliados, os quais foram atacados justamente por terem um acordo de paz. E essa foi uma ocasião em que eles ajudaram esses aliados depois de ter feito o acordo. Tal liberdade em ajudar o aliado se transformou em uma grande oportunidade para antecipar o enfrentamento dos inimigos. Essa ocasião se tornou uma oportunidade. Como assim? Eles não precisavam mais atacar de cidade em cidade. Todos se reuniram ali naquela ocasião. Então, de uma vez só, Deus e aquele povo destruíram os seus inimigos. Poupou o tempo de Deus, poupou o tempo daquele povo, digamos assim, né? Todos os exércitos, lembrando agora, também já estavam dispersos, porque o dia estava se findando. Então ali todos fugiram e ficou, de certa maneira, ficaria mais difícil enxergar quem era inimigo, ficaria mais difícil entender o que estava acontecendo na guerra. Então, para a vitória ser completa, foi dita essa palavra que é citada aqui no versículo que acabamos de ler. Qual foi? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Eles invocaram a Deus e o sol simplesmente parou, a lua simplesmente parou.
calma um pouquinho que a gente vai explicar um pouco sobre isso. E é agora, Sol e a Lua pararam. Josué 10:13. Olha o que é dito. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Lembrando, fazer uma pausa aqui da leitura desse capítulo. O livro dos justos é o mesmo que, em outras traduções, livro do reto, ou no grego, livro de Jasher. Esse livro já não tem mais conhecimento sobre ele, porque não tem mais registros, ele não existe mais nem registros sobre ele. Vamos continuar agora. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Josué 10:13. Agora olha o que o autor vai falar. Imagine a cena diante de Josué. As tropas inimigas fugindo dos soldados de Israel. Uma chuva de pedras os vitimando. O sol começava a se pôr no mar Mediterrâneo. A noite interromperia esta batalha e não haveria tempo para a vitória definitiva. Então, naquele momento que tudo parecia ali estar se dispersando, Josué clama a Deus, pede para o sol e a lua pararem no ar, uma palavra realmente de ousadia. Aparentemente, a nossos olhos parece loucura, né? Pedir isso no meio de uma batalha. Pedir isso na vida é realmente loucura. E olha o que é dito aqui em Josué 10:14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Lembrando, veja a condição, veja o motivo porque o Senhor pelejava por Israel. Tem um motivo, tem uma causa. Não adianta a gente querer que às vezes isso aconteça hoje. Por exemplo, se você pedir, calma um pouquinho, tem um motivo. Deus prometeu a vitória, Deus prometeu que entregaria os inimigos na mão do povo de Deus ali. Então, aquilo aconteceu por este motivo. Para cumprir a promessa, Josué, no momento ali de ousadia, disse: Senhor, faz alguma coisa impossível aos nossos olhos. E foi o que aconteceu. E se nossos pedidos se cumprissem, né? Foi o que aconteceu. Lembrando que Deus é onipotente, ou seja, tudo pode. E agora a gente entra na questão. O que aconteceu ali? Foi a rotação da Terra que parou? Isso é o que pode parecer no texto. E a gente até lembra daquela cena, né, do Superman, para salvar a Lois Lane, começou a voar no sentido oposto ao que a Terra estava girando, e para o tempo poder parar ou então voltar para poder salvar a sua amada. A gente pode até pensar em algo parecido. Mas vamos ver qual é a explicação teológica, qual é a explicação dos especialistas para o que aconteceu ali. E aqui também a gente vai trazer alguns registros que não são citados nesse estudo do autor da revista. Vejamos, olha o que o autor da revista nesse caso vai falar. Isso pode ser, lembrando, que é um motivo de discussão entre os teólogos, tanto conservadores quanto liberais. Esse é um tema muito delicado, esse é um tema que pode até gerar confusão e intrigas. Mas vamos ver o que alguns pontos de vista vão falar. Primeiro, Josué pediu forças e os soldados lutaram como se fosse equivalente a um dia. O que acontece? O Senhor deu forças e os soldados fizeram mais em menos tempo. Vamos dar um exemplo, não estou dizendo que foi assim. O que os soldados fariam e matariam em 1 hora, eles mataram em 10 minutos. Exemplo. Essa seria a força que Deus teria dado para o seu povo de Israel para contra aqueles inimigos. E a segunda opção, a segunda visão é que Deus prolongou as horas da luz do sol. Sim, seria algo sobrenatural. Acontece de forma similar no Polo Norte. Por exemplo, um dia no Polo Norte pode durar 1 mês em algumas ocasiões do ano, porque o sol não se põe. O dia parece durar muito mais. E aqui é a outra visão que a gente pode também adotar se quisermos. Lembrando que existem outras visões. Olha, Swagger corrobora também para tanto essa segunda visão, como até mesmo uma outra totalmente diferente. Ele diz que foram encontrados registros no estado do Egito e também na China e no México, onde falam de uma ocasião de um dia duplo. Sim, na China é um filósofo que vai falar isso. Deixa eu só lembrar o nome do filósofo aqui.
Huainanchu. Esse é o da China. E também no livro dos mexicanos é citado através de Heródoto e King Baroff. Eles falam sobre esse dia duplo. É importante frisar aqui também, segundo Henry Halley, ele fala que pode ter acontecido uma confusão nos cálculos dos dias daquele ano, naquela época, por conta dessa ocasião. E assim, a gente pode até entender mais esse segundo ponto, né? Onde o dia se prolongou, que não teria sido como no primeiro ponto. Mas essas são só visões e a gente não tem uma comprovação para isso. Então vamos adotar o que pode ter acontecido. Mas lembrando, foi um milagre, foi algo espetacular. Não, tanto faz o que aconteceu, foi algo sobrenatural que ocorreu ali. E pensou você ter essa condição de matar vários homens que matariam em 2 horas em 10 minutos? É loucura. Integridade aqui nas grandes batalhas. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué e Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Tempos de guerra são tempos difíceis. São tempos de esforço, são tempos de tensões, são tempos de luta, são tempos de dificuldade. Mas nós vimos aqui nessa história que quando eles chegam ali, eles encontram paz. Os líderes de Israel enfrentavam ali muitas tensões, eram sempre criticados pelo restante da população que eram liderados por aqueles homens. Mas essa ocasião, em outras palavras, eles não tiveram que falar, tiveram que engolir aqueles líderes porque realmente fizeram a vontade de Deus. E não dava para criticar. Agora vamos para o transmitindo a bênção. Olha o que é dito em Josué 10, 25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Aqui alguns poderiam até entregar todas as honras ali a Josué, mas até mesmo pela sua obediência a Deus, pela sua dedicação à obra, e realmente é um exemplo, de fato, ele é um exemplo. Mas nós observamos aqui que nenhum líder consegue as suas vitórias sozinho. O próprio Josué compartilha da sua conquista. O próprio Josué, ele dá honra aos seus companheiros, porque ele sabe da ajuda e da cooperação. E aquela foi uma atitude totalmente sábia, porque ele valoriza as pessoas que estão à sua volta. Veja, ele compartilha também uma mensagem que o próprio Senhor tinha entregado a ele. Olha a mensagem: ser forte e corajoso. E Josué não tem nenhum medo de compartilhar o seu saber sobre Deus. Algumas pessoas têm medo de compartilhar informações. A pessoa vai ser melhor do que eu. A pessoa vai começar a saber o que eu sei. Josué não tem medo nenhum, porque conhecimento sobre Deus não é mesquinho, não é pra gente. O evangelho não é mesquinho, o evangelho deve ser compartilhado. Veja o que Cortella fala: para a coragem ser competente é necessário ser humilde. Humildade não é subserviente. O que é ser subserviente? É aquela pessoa que se dobra, que se quebra, uma pessoa frágil, enquanto a humildade é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. Aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. Aquela pessoa que entende que a outra pessoa sabe o que ela não sabe e que juntas não saberão tudo que é necessário ser sabido. A pessoa que entende isso é uma pessoa humilde. Sabe, algumas pessoas pensam que conhecimento, informação é de acordo com a idade. Não tem nada a ver com a idade. Tem algumas pessoas novas que sabem até muito mais do que pessoas velhas. É claro que existem também pessoas velhas que têm muito conhecimento que muitos novos não têm. Então, a gente precisa compartilhar. O ser humano é um ser humano que não precisa repetir atitudes no dia a dia, experiências no dia a dia para ter conhecimento. Claro que não. A gente pode compartilhar isso com as outras pessoas. A gente pode compartilhar o que deu errado, o que deu certo, o que a gente pode comprovar que, cara, se você for por aí, não vai dar certo, vai dar errado. Então, nós somos esse ser humano, esse ser competente, esse ser que tem informação. E quanto mais informação a gente divulgar, compartilhar, mais as pessoas vão crescer diante de Deus.
Meu irmão, um cristão, um cara que se diz cristão e não quer compartilhar conhecimento sobre Deus, meu irmão, esse cara não é cristão. É uma pessoa que realmente é mesquinha. O evangelho não é mesquinho. Nós queremos trazer todos para o reino de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento sobre ele. O nosso Deus é diferente de um presidente da república, diferente de um deputado. Nós sabemos da autoridade desses homens, mas nós estamos, na maioria das vezes, distantes dele. Nós conhecemos eles, mas não somos amigos deles. Mas Deus não. Deus não quer ser só autoridade nas nossas vidas. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser nosso amigo. Se pudermos compartilhar sobre ele, muitas pessoas chegarão a ele. Vamos aqui para Deus faz a diferença. Josué 10, 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Olha que maravilhoso, olha o que o autor vai falar. Conforme Deus havia prometido, não houve quem resistisse ao exército do Senhor. Foram muitas batalhas e muitas vitórias. Um tempo necessário para que o povo de Israel desfrutasse da devida paz. Josué destruiu toda e feriu toda a região, porque Deus era com ele ali. E foi o que aconteceu, né? A vontade de Deus era essa, de tirar aqueles inimigos da frente do povo de Deus, para o povo de Deus conquistar a terra prometida. E ali mostra também a diferença do povo e a diferença do Deus dos pais daquele povo, né? Como Deus estava presente na vida dele desde a sua ascendência. Um só não é suficiente. O pecado de qualquer natureza deve ser destruído, assim como simbolizam a vitória de Josué. Lembrando que ele não destruiu parcialmente, destruíram todos. O único que não destruiu foi o povo que fez aliança através de uma mentira. O restante foi destruído. Assim como pecados nas nossas vidas. Às vezes a gente tem um pecado de estimação que a gente guarda, nesse daqui não faz diferença, né? Mas não funciona assim. Todo pecado, seja ele menor que for, pode causar consequências catastróficas para as nossas vidas. Portanto, vamos extinguir ele do nosso dia a dia, das nossas vidas. Superar com a orientação divina. Jesus não era guiado por seus sentimentos. Veja, o povo de Deus aqui tem coragem. O povo de Deus supera, o povo de Deus não tem medo, não é guiado por seus sentimentos. Quando Jesus foi pregar em uma determinada cidade, os seus discípulos tiveram medo, mas Deus não era guiado por seus sentimentos. Eles dizem assim: Jesus não vai para aí, eles vão nos agredir, eles vão nos expulsar, e Jesus não escuta porque ele é guiado pelo Espírito Santo. E Jesus, olha o que diz para os seus discípulos: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Quem anda na palavra de Deus está seguro. Quem anda fora da palavra de Deus está sujeito a cair nas armadilhas do inimigo. Lembrando aqui que nós superamos através de Deus e esperamos os nossos inimigos porque somos guiados por Jesus e pelo Santo Espírito. Olha o que Antônio Júnior diz: se quisermos ser usados pelo Senhor, devemos orar e deixar que Ele nos conduza. Assim Israel venceu e assim iremos vencer. O autor vai dizer que, assim na sua vida, cada cristão, não haverá lutas ou provas que não possam ser superadas pela presença e orientação de Deus. Meu irmão, antes de acabar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, assim você vai ajudar a gente a comunicar a outras pessoas acerca desse trabalho. Agora, vamos para a aplicação pessoal. Quando lutamos com Deus e buscamos a sua glória, podemos pedir e esperar a intervenção divina. Ele nos faz ver o invisível, ouvir o inaudível e crer no impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Sim, eu agradeço a você por ficar até aqui nos acompanhando. Fique com Deus, que Deus te abençoe e amém.